2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 17, que diz assim: Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Para com estes, cheiros de morte para a morte, com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porém, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse trecho cheio de figuras, de símbolos que o apóstolo Paulo nos traz, umas cartas mais pessoais que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, onde ele defende e fala da autoridade apostólica que ele tem e do valor da palavra de Cristo, e como ele tem sido fiel e exortando a igreja essa fidelidade e trazendo esperança à igreja naqueles dias, como nós também precisamos disso até hoje, nesses tempos tão difíceis que vivemos, em vários sentidos difíceis. Mas o apóstolo Paulo traz algumas figuras bonitas que eu quero fazer de um estilo um pouco diferente hoje da minha pregação, trazendo dois textos paralelos, tendo este do apóstolo Paulo como o principal texto nosso, onde ele inicia dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. A obra que começa em Deus, a vitória, o triunfo nosso, na verdade, não é um triunfo simplesmente nosso, não é uma vitória nossa, porque Paulo está sempre falando que a suficiência vem pela graça de Deus. Quando a gente tenta enfrentar todos os nossos desafios pessoais, emocionais, interiores, exteriores, contra o mundo, contra nós, contra a carne, contra principados e potestades, quando nós tentamos fazer isso por nós mesmos, nós não somos capazes. E Paulo dá graças a Deus que mesmo em meio a tanta dificuldade, ele estava enfrentando dificuldades, querendo pregar o Evangelho, encontrando barreiras nessa época. Ele foi a tal lugar, não encontrou seus companheiros, sentiu falta de muitos companheiros nas suas viagens missionárias. Era o dilema, o sofrimento que Paulo estava enfrentando, de avançar com o Evangelho naqueles dias. E às vezes sem os companheiros que ele estava necessitando para aquela obra. Só que no meio disso tudo ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, a vitória começa em Deus, mas através de um meio que é Cristo, a obra de Cristo. Nós nunca conseguiremos vencer o próprio eu, a nossa carne, nosso ego, nem principados, nem potestades, nem as nossas lutas do dia a dia por nós mesmos. Nós temos sempre este engano recorrente na nossa mente. A gente pensa que se por um acaso eu adorar mais, tocar mais, cantar mais, orar mais, ler mais e fazer certas coisas dominicais, eu sou merecedor de algo e por isso eu vou vencer, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Mas o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo enfrentando todas essas dificuldades, entende que mesmo em meio a isso, a capacidade dele, olha que Paulo tinha grandes capacidades, não era dele. Ele diz: graças, porém, a Deus, que isso só é possível porque Deus providenciou Cristo Jesus, que é por meio de Cristo Jesus, como inicia o versículo 14 que nós lemos. Mas aí ele começa a fazer um paralelo
E metáforas importantes que eu quero frisar aqui. Que nós somos essa igreja, que temos que exalar o cheiro de Cristo, a fragrância de Cristo, o perfume de Cristo, como ele inicia e finaliza o versículo 14, que é manifesta por meio de nós. Esse triunfo de Cristo é manifesto através de nós como? Através, em todo lugar, através da fragrância do seu conhecimento. Quando nós sentimos um bom perfume, um cheiro agradável, isso chama logo a atenção, não é verdade? Todo cheiro chama atenção, agradável ou desagradável. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que um aroma suave, a fragrância do conhecimento se espalha em todo lugar. E é exatamente assim. Quando a gente escolhe um bom perfume geralmente é aquele que é caro. Em qualquer lugar do mundo. Não só por causa dos nossos impostos brasileiros, mas em qualquer lugar do mundo, os bons perfumes não são em grandes frascos, não tem assim a granel, e são os mais caros, e os mais raros, e são os mais fortes, eficientes, que o seu cheiro, com pequenas gotas, se espalham. O que Paulo está dizendo aqui é que essa vitória em Cristo Jesus, ela se espalha em nós como um cheiro suave, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Da onde Paulo tirou essa figura antes de continuarmos esse texto? Se a gente recorrer lá, o que Paulo, como um bom hebreu, está usando figuras da sua terra, do judaísmo, da lei de Moisés, a gente pode voltar lá no texto de Êxodo, é o texto que eu estou fazendo paralelo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, no final do capítulo 30 de Êxodo, no versículo 34 em diante, Êxodo 30, versículo 34 em diante, que diz: Deus dando ordem a Moisés de como deveria ser o perfume, ou a confecção do perfume. Disse mais o Senhor a Moisés: toma essas substâncias odoríferas, aí ele destrincha aqui, estoraque, ônica e gálbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume seguindo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. E parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, incenso que fareis, segundo a composição desse, não fareis para vós mesmos. Será santo para o Senhor. Percebamos aqui que Paulo recorreu a essas figuras. Um incenso, o perfume agradável, primeiro lugar, ele é único. Nosso primeiro ponto é que o perfume, a fragrância dada por Deus lá de Moisés, e tendo Cristo, como Efésios fala que Cristo foi dado ao Pai em sacrifício como aroma suave. Aqui é a figura de Cristo. Então o aroma, ele é, em primeiro lugar, único. Essas plantas, uma delas, essa estoraque, é uma planta desconhecida para a gente, que é tirada da mirra, fornecia um cheiro agradável e natural. A outra, ônica, era tirada de triturar, de machucar, uma ostra, frutos do mar. E o gálbano era uma figura também de uma planta que soltava um aroma bem específico, simbolizando a figura de Cristo. Umas eram de cheiro natural, outras eram trituradas, outras eram arrancadas do interior da erva, como era essa ônica, bem do interior. Fala da obra de Cristo, que é
no interior da vida de Cristo, do sacrifício, como Cristo foi moído e transformado e tido como um aroma suave diante de Deus. Isaías 53 vai nos falar disso, no versículo 5, de Isaías 53, 5 diz que ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões. E hoje vamos celebrar isso, inclusive. E Efésios 5 diz que foi recebido diante de Deus como aroma suave, mas um aroma único, inconfundível. O aroma que a igreja tem que exalar diante de Deus, como adoração a Deus, por intermédio de Cristo, diante dos homens, é um aroma único, inconfundível. Aquele perfume caro que a gente já sente em alguma pessoa que está chegando e vê a diferença. Esse perfume eu não conheço, Aí você pergunta para a pessoa, onde você comprou? Onde tem? Não é um perfume comum, barato, é um perfume único, inconfundível. E esse perfume, ele sendo único, ele é temperado com sal e óleo, aqui segundo a receita que Deus dá a Moisés. Ele devia ser tratado com óleo e com sal. Não era um perfume imitado. Não era uma imitação. O que acontece muitas vezes, que a gente tem dificuldade nos dias de hoje de distinguir o santo do profano, quem é cristão, quem não é, quem está em Deus, quem não está. Mas Paulo está nos ensinando que o perfume de Cristo, ele é único, ele é inconfundível. E nós conseguimos discernir através dessa fragrância. E o texto de Moisés, em Êxodo, diz que ele tinha que ser tratado com tempero, óleo e sal. Aí me vem a lembrança o Sermão do Monte de Mateus 5, onde Cristo fala que a igreja é sal da terra. Onde fala que nós somos a luz do mundo. Então, em segundo ponto, esse perfume aponta para a vida no Espírito. Luz do mundo só é possível com óleo. Esse óleo que temperava, que unia essas ervas, que trazia essa uniformidade desses aromas, é o tempero do óleo da unção do Espírito Santo, que dá vida. A igreja não existe sem a vida do Espírito Santo. E Jesus faz esse paralelo, nós somos a luz do mundo, e continua dizendo que somos o sal da terra. Esse perfume, ele não pode apodrecer, jamais desvanece. Sal fala de propriedades, entre outras coisas, duradouras, de conservação. Então, esse cheiro diante de Deus, que aponta para Cristo, que conserva a igreja em vitória, voltando ali o texto para o texto base nosso de 2 Coríntios, esse perfume tem todo esse arcabouço de metáforas e símbolos em Cristo Jesus. O sacrifício, um perfume único, um perfume que se espalha em todo lugar, como diz o versículo 14. Um perfume que era inconfundível, como nós devemos ser, igreja, luz do mundo, sal da terra. Parece que temos visto a igreja e muitos perdendo tempo com brigas alheias, brigas que não nos pertencem, e a rede social é boa nisso. E Paulo aqui estava brigando pelo avanço do Evangelho, para o triunfo do Evangelho, o triunfo da palavra, e nós triunfando, exalando esse cheiro. Mas não era um cheiro qualquer, não era um cheiro que vem de nós, porque na verdade o cheiro que vem de nós é somente pecado, somente queda. E Paulo diz que é um cheiro que vem de Cristo, assim como no Antigo Testamento, que está na sua igreja, essa fragrância única, inconfundível. E não poderia ser feita
Em segundo lugar, é isto que o texto nos aponta: essa fragrância ela não poderia ser imitada, ela é única, inconfundível. Há muita imitação de quem é crente, quem não é, quem é do Senhor, quem não é do Senhor. E quem tentasse antigamente, no Antigo Testamento, quem tentasse imitar essa fragrância, ou levar um pouquinho para casa, como disse o texto de Êxodo, deveria ser eliminado do povo. Deus, até hoje, recrimina a falsidade, a hipocrisia, o falso cristão. E temos muitas vezes visto isso no nosso meio, infelizmente. A falsa adoração. Capa de crente, mas não é crente. Tem trejeito de crente, até usa o linguajar de crente, vem no domingo, como cristão, mas semanalmente é outra coisa, cheiro falso. Mas o perfume de Cristo é inconfundível. E o texto de 2 Coríntios diz mais, no versículo 15, dizendo que porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Só que o 16 diz que o 15 e 16, como lemos, diz que esse perfume, ele tem uma duplicidade para a gente, para quem cheira, para quem sente o cheiro. A figura aqui que Paulo estava usando na sua época é uma figura do Império Romano. O imperador, algum general vitorioso, ele desfilava pelas ruas da cidade com seu exército vitorioso. E é bem interessante isso, que esse general vitorioso ia marchando pela tal rua da cidade com seu exército à frente, e atrás os escravos que eram os que perderam a guerra, e os despojos de guerra. Então, general com os vencedores e logo atrás os perdedores. Só que adiante desse general, dos vitoriosos exércitos, iam pessoas da cidade, gritando, clamando, celebrando a vitória, e ao mesmo tempo jogando flores, pétalas de flores, muitas, que exalavam esse perfume. Então, na verdade, o perfume era um só e único. Era um aroma agradável do perfume das flores, do cortejo dos vitoriosos, passando por esse corredor da cidade com várias flores e perfumes, especiarias que iam sendo jogadas em comemoração e celebração. Só que esse mesmo cheiro agradável, ele era agradável só para os vitoriosos. É o que o texto fala aqui no versículo 15 e 16. Era sempre um aroma agradável diante de Deus, diante dos vitoriosos, diante até desse general, como figura que Paulo usa para os leitores bem entenderem na época. Olha, a igreja está marchando com Cristo, nosso general, no exército vitorioso. E esse cheiro que exalava, o povo já sentia. Olha, está chegando o exército. Esse cheiro agradável é o cheiro da vitória. Só que ao mesmo tempo esse cheiro, esse bom cheiro agradável, esse aroma dos vitoriosos, era o mesmo aroma que também testemunhava os derrotados. Que coisa contraditória. Um cheiro agradável, porém significando algo negativo. Um cheiro bom significando a derrota dos que perderam. Porque é o que Paulo fala, que era um cheiro para a morte. Então, em terceiro lugar, o aroma, o bom perfume de Cristo, ele testifica, ele testemunha tanto a vitória da igreja. Ao carregarmos não o nosso cheiro de pecado, mas o aroma de Cristo, baseado em quê? No sacrifício de Cristo na cruz, que foi o aroma diante de Deus. Agora Deus distribuiu para nós esse perfume.
E esse bom perfume, quando nós caminhamos de segunda a segunda nos nossos afazeres, nós somos testemunha de Cristo em todo lugar. É o que Jesus falou e eu vou repetir aqui: somos sal da terra, luz do mundo. Somos esse perfume dos vitoriosos. Só que ao mesmo tempo, isso é uma declaração de morte para os derrotados, para o inferno, para o diabo, para os que estão perdidos. É uma figura pesada, e o mesmo cheiro, como pode? O mesmo cheiro ser um cheiro de morte. Não porque o cheiro fosse ruim, era um cheiro bom. Esse cheiro bom significava a morte para os derrotados. Então, igreja, não cessemos de confiar na vitória dada por Cristo. No que nós exalamos, não de nós mesmos. A gente tem que tomar sempre aquele belo banho de Cristo, da obra de Cristo em nós, confiarmos, entendermos que não é o nosso cheiro, é o cheiro dos vitoriosos, do nosso general que está à frente, que é Jesus Cristo. Só que esse aroma testifica a nossa vitória e a derrota dos que estão separados para a morte. E Paulo finaliza no versículo 16: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ele está dizendo o seguinte: quem é capaz? É uma pergunta retórica que está apenas dizendo o seguinte: nós, nem eu, apóstolo Paulo, mesmo querendo avançar aqui na obra de Deus, e nós com as nossas dificuldades avançando, nós não somos capazes. O avanço vem do Senhor, a obra vem do Senhor, é a vitória dele, não é a nossa vitória exatamente, não é a vitória da igreja, foi a vitória de Cristo que nos trouxe esse presente do aroma suave. E ele diz: quem é capaz, quem é suficiente? Não somos nós. Paulo faz uma pergunta retórica, redundante, somente para afirmar: é a graça de Jesus que nos basta. Somente pela graça que nós somos aqui hoje. Que não é o desejo da carne estarmos aqui. Não é o desejo do homem servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. Não é o desejo do homem obedecer a sua palavra. Não tente fazer uma imitação do perfume de Cristo. Isso foi condenado lá em Êxodo e até hoje é condenado, essa hipocrisia. Os fariseus na época de Jesus tentaram fazer os seus perfumes. Perfume à la fariseus. E tem gente por aí vendendo muito perfume falsificado, né? Os modernos fariseus. O que Cristo criticou mais foi a falsa religião. A falsa religião. Não a religião, mas a falsa religião. E há muita gente aí metida perfumista, perfumando a verdadeira adoração, perfumando a vida de Deus, perfumando e enfraquecendo a simplicidade da vida e da dependência que temos de Cristo Jesus. Da simples obediência à sua voz, à sua palavra. Por isso que Paulo conclui aqui no 17, dizendo que porque nós não estamos como tantos outros. Mal sabia Paulo que isso acontece até hoje, né? Mal saberia, né, que isso ainda aconteceria hoje. Como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Esse mercadejando a palavra de Deus não é simplesmente a questão financeira, como a princípio parece nessa leitura. Aqui a palavra aponta também para mercadejar, uma vantagem financeira, mas a palavra também aponta para adulterando a palavra de Deus. Paulo está dizendo, não somos como tantos outros que estão adulterando a palavra de Deus. Ou seja, vamos aqui abrir uma perfumaria cristã.
estou falando contra os perfumeiros, os perfumistas, os vendedores de perfume, nada disso. Eu estou dizendo que tem muitos pregadores, tem muitos cristãos tentando abrir as suas franquias, do que desde Moisés o perfume do incensário era único. E como foi única a obra de Cristo Jesus, que uma vez morreu por todos e foi oferecido em aroma suave. Aquela morte de Cristo, uma coisa tão terrível, como pode ser chamado de aroma suave? Suave para nós que não passamos por nada disso, né? Mas a morte terrível não é nada suave. Mas suave é no sentido de agradável a Deus. Que o nosso louvor, nosso dia a dia, o nosso testemunho seja também um aroma agradável a Deus, suave. Porque isso vai julgar o mundo. O que vai julgar o mundo não é a gente tentar defender a Deus, porque Deus não precisa de defesa. Note aqui que Paulo está usando uma figura forte de um general vencedor com seu exército, com um perfume que se espalha, e o perfume se espalha sem você saber. Às vezes você está com um perfume caro, bom, com poucas gotas se espalhando, e às vezes você não se dá conta, como a gente não se dá conta também quando a gente está com um odorzinho bem ruim, não é verdade? O perfume de Cristo se espalha naturalmente. A gente não precisa defender a Deus, os apologetas do Senhor. Temos que defender a verdade da palavra, não defender ao Senhor. Mas muito mais importante do que defender a palavra com a nossa boca para fora, mercadejando, adulterando a palavra, como diz o versículo 17, isso tem que estar em coerência com o perfume que a gente usa no nosso dia a dia. O que adianta falar uma coisa e agir de maneira diferente? Porque simplesmente o fato de você estar calado, muitas vezes num lugar, e perfumado segundo Cristo, isso vai atrair pessoas para Cristo, como um bom perfume atrai, não é verdade? Todo mundo quer saber, que perfume é esse? De repente a pessoa vai saber, você é uma pessoa diferente, o que você tem? Quero conhecer mais você. É uma oportunidade de falar do Evangelho. O perfume que está em nós atraiu a pessoa, sem você ficar esbravejando, defendendo Deus. Só que ao mesmo tempo, esse bom perfume de Cristo em nós serve de condenação para os ímpios. E não somos nós que vamos condenar ou salvar ninguém. É o próprio general e o perfumista, que é o Senhor, que faz isso. Não devemos adulterar então a palavra. Caminharmos como vitoriosos. Mas simplesmente pregarmos a palavra e vivermos segundo o aroma que não vem de nós, sem imitação, único, sem imitação, um perfume que se espalha por todo lugar. Então o perfume de Cristo ele é único, assim como a obra de Cristo. O perfume de Cristo, ele se espalha por todo lugar. É um testemunho da igreja, como sal e luz. O perfume de Cristo em nós, ele atesta, testifica a vitória da igreja, tanto como condena. Em último lugar, o perfume de Cristo é o selo que estamos em Cristo, defendendo a palavra e nunca adulterando. Que o Senhor possa nos guardar deste mundo, que nós sigamos assim, em Cristo. Amém. Senhor, abençoa-nos na Tua palavra, que não sejam somente palavras que fiquem em nossas mentes, caia na nossa mente, sim, modificando a nossa mente, caia no nosso coração e nas nossas ações.
em Cristo Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Amém.